e que elas recebam e vá direto para o coração, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Amém? Oi. A graça e a paz, igreja, amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eu e ele sabemos o quão é desconfortável para mim estar aqui, mas eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje de tarde eu me tremia tanto que minha oração foi: Senhor, eu preciso andar, ficar em pé e falar. Foi a minha oração hoje de tarde. Mas eu quero agradecer a Deus por esse lugar, pela família pastoral, pelo compromisso que essa igreja tem com família. Eu sou a prova viva do empenho que esse lugar tem em manter famílias bem, amém? Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. A palavra que o Senhor tem para nós, para as mães dessa noite, a começar por mim, está em Ezequiel 33. É o livro de Ezequiel, capítulo 33. E parabenizar, todas as mães que se encontram nesse lugar, que o Senhor as abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. E o livro de Ezequiel, no capítulo 33, diz assim, do 1 ao 9. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Esse 7 eu vou repetir. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do teu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Agora eu lhe convido a abrir no mesmo livro de Ezequiel, o capítulo 37, do 1 ao 10. Ezequiel 37, do 1 ao 10, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso.
Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. E há semanas que o Senhor vem ardendo com essa palavra no meu coração. Se a gente pudesse colocar um tema, o tema seria: Deus está levantando mães como atalaia nessa geração. O atalaia é, a partir de alguns conceitos do dicionário, uns bíblicos e dicionário da língua portuguesa. Atalaia é um guarda, um ponto alto onde se vigia ou vigia. Em algumas versões, você não tem atalaia, você tem sentinela ou vigia. O que é uma sentinela? É um soldado encarregado de vigiar um quartel, um acampamento, etc. Pessoa que vigia ou vela por alguma coisa. Um guarda, né? Qual é o conceito de um guarda? Ato ou efeito de guardar, vigiar, para defender, proteger ou conservar. Ato de tomar conta de alguém sobre quem se assume responsabilidade. O vigia é alguém posicionado numa torre ou em outro ponto elevado, com a responsabilidade de vigiar a aproximação de mensageiros ou de inimigos. Quem é que vigia, gente, dentro da nossa casa? Quem é que guarda dentro da nossa casa? O Senhor está nos chamando como mães para vigiar, defender, proteger os nossos filhos. Essa geração que nós estamos aqui é uma geração muito difícil. Tanto para as mulheres, como para a juventude. As mulheres, principalmente das de 50 para baixo, elas nasceram numa era de algumas ondas que começaram a dizer assim: mulher, o que ela quiser, faz o que quiser, quando ela quiser. E esse negócio de ser mãe, esposa, dona de casa, isso é coisa para mulherzinha. Isso foi sendo introjetado em nós, mulheres, de uma forma tão forte, que se você perguntar a uma mulher hoje: mulher, o que é que tu faz na tua vida? Se ela for dona de casa, ela vai ter vergonha de dizer. Porque tem sucesso quem tem uma carreira. Não é errado ter carreira, mas ser mãe também é uma carreira de sucesso. Ser dona de casa também é uma carreira de sucesso. Ser esposa também é carreira de sucesso. Não é vergonha nenhuma isso. E para a juventude, uma juventude que nasceu na era digital, principalmente quem está entre 12 e 24 anos, que é chamada geração Z. Que é uma galera que é assim no celular direto. Ó. Se você brincar, você bate no banheiro, tá lá. E tu tá com o celular aí? Tô, mãe. O celular tá lá. Hã? Escutei alguém falar. Com o celular direto. E isso meio que não, escraviza. Dentro de casa, Deus está levantando eu e você para ser atalaia na vida dos nossos filhos. Porque enquanto eu e você ficar dispersa, haverá quem doutrine pelo celular. Enquanto eu e você ficar ocupada demais com as coisas daqui, haverá quem tome os nossos filhos. E não precisa ir para a rua não, viu? É dentro de casa. É muito difícil. E o atalaia, ou o sentinela, ou vigia, ele é comparado àquela pessoa, aqui eu vou fechar na mãe, que se inclina para a frente, a fim de olhar para o horizonte, distante ou futuro, percebendo e observando qualquer atividade duvidosa. Seu papel é proteger e informar. A segurança e a alegria do povo dependiam do anúncio ou do aviso antecipado feito pelo atalaia, que usava a voz ou um instrumento.
No Antigo Testamento, esses homens, eles eram colocados numa espécie de torre, porque para você ter uma visão boa e ampla, tem que ser de um ponto elevado, tem que ser num lugar alto, não dá para vigiar, não dá para guardar se eu vejo igual aos outros. Eu preciso estar numa posição elevada. Eu estou falando aqui dentro de casa. Tem mães, infelizmente. Menino, vai ler a Bíblia. Tu, atalaia, está vigiando, está lendo a Bíblia na frente dele para ele ver? Tem mãe que exige dos filhos, vai orar. Você já tem idade de ir para o inferno. Tu, atalaia, ora para o teu filho ver. Infelizmente, eu ouvi uma frase que falou muito comigo e é verdade. A palavra do Senhor nos manda vigiar e orar. Às vezes a gente até ora bem, mas não vigia. É muito perigoso isso. A palavra nos manda primeiro vigiar. Eu presto atenção nos movimentos dos meus filhos. Eu presto atenção. Isso o Rejane sempre ensinou muito para a gente. Com quem conversa, com quem fala muito dentro de casa. Aquela pessoa que fala muito. Ah, fulano é legal, fulano é top, fulano é... Prestar atenção. O atalaia, ele se inclina. Existe uma atitude de observar no lugar alto. Não é embaraçada com as coisas daqui. Não é embaraçado com esse mundo que jaz do maligno. Eu e você que somos mães cristãs, não temos que ter saudade do que o mundo nos oferecia. Nem na torre está mais o atalaia, já desceu. O atalaia já desceu. No Antigo Testamento, quando o atalaia via uma movimentação estranha, ele deveria, de forma rápida, tem que ter agilidade, ou ele falava com a voz alta, ou ele tocava a trombeta, para que os reis e os líderes da cidade se dessem por avisados, que alguma coisa está vindo de forma rápida, e o atalaia já percebeu. E ele deixava todo mundo em alerta, naquele ambiente, naquele acampamento, naquela cidade. Existem 5 características de uma mãe que se posiciona como atalaia dentro da sua família. Isso começando por mim. A primeira é a total dependência de Deus. No capítulo 33, o que é que Deus diz a Ezequiel? Se puder colocar aqui, por favor, Ezequiel 33, 7. O atalaia, ele só consegue cumprir sua função, a mãe que se posiciona como atalaia, se ela for dependente de Deus. Porque diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Eu lhe anunciarás e lhe anunciarás da minha parte. O atalaia, ele só consegue anunciar quando Deus diz a Ezequiel: eu te constituo como atalaia. Você vai ouvir de mim primeiro, depois você fala para o povo da minha parte. Como é necessário, irmãos, principalmente as mães, como é necessário ouvirmos hoje a voz do Senhor. Eu sempre ouvi aqui essa frase e é verdade. Não adianta ser uma mulher de visão em casa e uma cega dentro de casa. E em casa eu escuto o vizinho, escuto os colegas de trabalho, escuto as amigas, mas não escuto quem pode me dizer o que fazer com qualquer problema com os meus filhos. Deus disse a Ezequiel: estou te constituindo por atalaia. Você vai ouvir de mim primeiro. Ouvirás de mim, depois você anuncia. Uma mãe que se posiciona como atalaia dentro de casa, primeira coisa que ela precisa ter é dependência de Deus. Ah, mas o meu dinheiro me sustenta. A gente sabe que não. O meu status me sustenta. A gente sabe que não. A mão do Senhor, ela é a mão potente e poderosa. É ela quem nos sustenta. A gente sabe disso, a gente precisa buscar isso, porque tem hora, gente, que vem tanta coisa que a gente começa a se achar que pode fazer sem Ele mais. E não dá para fazer sem Ele. Em João 15 diz isso. Se as minhas palavras permanecerem em vós e você em mim, pedirem o que quiser e será feito. E sem mim, você não pode fazer nada. Muito menos ser mãe.
muito menos maternar. É difícil. A segunda característica de uma mãe que se posiciona como vigia dentro de casa, como um guarda dentro de casa. Ela ama a sua casa e tem disposição em se levantar como atalaia, como sentinela, como vigia. Coloca, por favor, aqui Juízes 5:7. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. A gente vive num contexto, Regiane entende isso muito melhor que eu, que é das questões dos sofrimentos psíquicos, né? Hoje tudo eu estou estressada. Não fale comigo não, sai da minha frente. Eu já disse isso, Jesus, faz tempo, graças a Deus, eu já disse. Sai da minha frente. Olha, eu estou tão deprimida. Eu sei, gente, eu sei que tem as nossas oscilações hormonais no mês. Tem, ai Jesus, tem. E maridos e filhos, tentem entender o ciclo, para qualquer coisa você manter uma certa distância de segurança. Né, Jane? Mas eu me levanto. Débora, a palavra não disse que Débora tinha filhos. Mas ela tomou uma posição. Eu me levanto porque eu estou vendo a situação de Israel. Como mãe, eu adoto os filhos de Israel como mãe. E me levanto. Eu não sei o que você pode estar passando nessa noite. Talvez como mãe, dores muito fortes. Mas o Senhor me chama e te chama nessa noite. Mãe, levanta. Como atalaia, se posiciona. Como um guarda da tua casa, vai para a torre alta. Lá ouvirás a voz do Senhor e fala aos teus filhos. Aleluia. Ele está levantando eu e você como atalaia dentro de casa. Eu escutei uma frase essa semana, que trabalhar fora não é um problema. Eu trabalho fora. Mas se o meu coração não está em casa, eu vou ser uma ótima funcionária lá fora. Mas os meus filhos e o meu marido vão ter uma mãe. Que o coração dela não está em casa. Do que isso adianta? Eu quero repetir, ser mãe, ser esposa, ser dona de casa é carreira de sucesso. E eu quero falar algo que Deus trouxe ao meu coração hoje de madrugada. Eu não levo nada comigo, senão eu não durmo. E não é com a igreja aqui que eu estou falando. Deus me mostrava alguém lá na internet. Alguém que está me vendo, ou você está vendo agora ou você vai ver depois. E o que o Senhor trazia ao meu coração é, você que está me vendo, não é para vocês não, irmão, o Senhor foi específico. O Senhor me mostrava dizendo assim, essa daí é uma recalcada, nunca estudou na vida. Por isso está dizendo que sucesso é mãe, esposa e dona de casa. Para você que está me vendo, eu sou graduada e pós-graduada numa universidade pública. Mas os meus 2 diplomas não trouxeram a felicidade que os meus 2 filhos trouxeram. E eu quero te perguntar. Aí, onde você estiver. Você pode ter diploma de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e ganhar 50 mil reais por mês. Mas tu entra na tua casa e não tem comunhão com os teus filhos. Tu entra na tua casa e é desrespeitado, porque você desrespeita ele. Responda para você se isso é felicidade. Você não está aqui. Deus me mostrava alguém que me vê, que o Senhor te alcance nessa noite. Não é errado ter diploma. Eu tenho 2, mas eu tenho 2 filhos. E o amor que eu sinto por eles 2 é até exagerado às vezes, demais. Mas o que eu tenho pelos meus 2 filhos não vale meus 2 diplomas. Eu rasgaria. Se preciso for para estar com os meus filhos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E o terceiro ponto é a visão clara. Pensa aí, querido, um atalaia cego ou míope. Ele vai no mínimo ficar assim. Parece que vê um negócio ali. Eu não sei se é um urso, eu não sei se é um cavalo ou uma pessoa. Eu não estou vendo direito. O atalaia, ele tem que ter visão. Por isso que o conceito de atalaia é alguém que está no ponto alto.
Porque ele tem que estar onde o Senhor está. É uma mãe que está em oração, que não se embaraçou com as coisas desse mundo. Ela sobe. Porque é lá no alto que eu consigo vigiar os meus filhos. Lá em Josué 1,7, por favor, Isaac, Josué 1,7, mostra onde os meus olhos têm que estar. Como a mãe que se coloca como atalaia dentro de casa. Diz assim: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, a visão de uma mãe que decidiu ser guarda dentro da sua casa, vigia dentro da sua casa, proteger os seus, vigiar os seus, os olhos delas estão aqui. De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Porque esse atalaia, essa mãe, ela vai enxergar, à luz da palavra, o que está acontecendo dentro da sua casa. Compreende a faixa etária dos seus filhos, as alterações hormonais da adolescência, as questões de colégio, as demandas da sociedade. Querido, Deus tem trazido algo no meu coração de forma muito forte. A gente vai viver dias muito piores que a gente está vivendo. E dentro de casa, quem tem que vigiar a minha família sou eu, os meus filhos sou eu. Aí tem mãe que terceiriza. Não, pastor que tem que aconselhar o meu filho. É o líder da juventude, ou qualquer líder. Dentro de casa, os teus filhos. Eu falo dentro de casa, a família, né? Não é estrutura só física. Quem tem que aconselhar à luz da palavra e dar exemplo é você e eu. Aí dançam umas coisinhas lá dentro de casa, não, mas aqui. Tenho nada contra. Mas eu já disse aos meus. Eu não gosto de ouvir música secular porque eu sei de onde eu vim. Eu sei as coisas que eu dançava. E quando eu escuto, eu digo, Jesus, vem aqui. Porque se você der vazão, você vai se reportando de volta para lá. Você pode dizer, mãe, era exagero. Pelo menos comigo eu evito. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu digo, Jesus, me ajuda. Que tem umas coisas aí que você nem quer, mas aprende. Tanto que fica na sua cabeça assim, ó. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos orientar, de nos ensinar a exortar, a aconselhar. Hoje pela manhã, o pastor falava sobre a mãe de John Wesley, né? Susan Wesley. E a gente fala assim, eu não tenho tempo. Trabalho 8 horas por dia, tenho a casa para arrumar, tenho serviço para fazer. Olha, parar para evangelizar filho, meditar na palavra, eu não tenho tempo. Susan Wesley tinha 16 filhos. 16. E ela reservava um tempo por semana, 1 hora por dia. Era isso, né, pastor? 1 hora por dia para cada filho, para sentar, conversar, perguntar como é que estava, orientar. E ela fazia um culto na casa dela, que a presença de Deus era tão forte que os vizinhos queriam vir. E eu vi um relato uma vez, eu acredito que seja dela, que ela estava lendo um salmo sozinha. E alguém perguntou, mas você ainda está lendo o mesmo salmo? Ela fez, agora é para mim. O atalaia. Agora eu preciso ouvir o que Deus tem para mim, para poder ministrar para os meus filhos. Porque se você não parar, querido, isso pode parecer clichê, mas infelizmente é verdade. Se você não parar para ouvir os seus filhos, o diabo está totalmente disponível para levantar quem acolha, quem oriente, quem ensine, quem acalente, quem aconselhe, quem abrace. Tudo virado. Às vezes você chega em casa e você diz, meu Deus, onde foi que tu ouviu isso? E querido, olha, não tem coisa mais difícil do que reformar. Uma coisa é construir. Você pega o material, traz ali, faz a sapata, né, que chama, faz lá o alicerce. Agora, reformar, você tem que derrubar,
limpar o entulho e começar de novo. Dá ou não dá mais trabalho? Então, construa na vida dos seus filhos a doutrina santa do Senhor Jesus, ou você vai precisar reformar o que o diabo construiu lá. Dá muito mais trabalho. O atalaia, ele se posiciona. A quarta característica de uma mãe que se coloca como atalaia. Ela tem a voz clara e alta. Porque a falha do atalaia em avisar pode ocasionar a morte. Coloca, por favor, 2 Samuel 18, a partir do 24 até o 27. 2 Samuel 18, do 24 ao 27. Diz assim: E Davi estava assentado entre as duas portas. E a sentinela, que também é um termo para atalaia ou vigia, subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantou os olhos e olhou. E eis que viu um homem que corria só. Gritou, pois a sentinela o disse ao rei. E o rei respondeu: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Pode passar. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem, correndo, só. Então disse o rei: também traz este novas. Pode passar. Disse mais a sentinela: vejo correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem e virá com boas novas. Note que o sentinela dizia assim: vem um, e vem andando. E lá, na posição, o atalaia: vem outro, e esse vem correndo. Note que o atalaia dava detalhes para o rei. E ele até, repara, o primeiro começou a correr. O atalaia, ele está tão ligado, a mãe que guarda os seus filhos está tão ligada, que qualquer mudança ela já percebe. É necessário, queridos, principalmente as mães, a começar por mim, parar, prestar atenção, conversar. Infelizmente, em algumas situações na minha vida, outras pessoas vieram me falar e eu ia para casa arrasada. Yara, Gabriel está assim, Esté está assim. E eu louvava a Deus porque eram pessoas idôneas. Eu dizia: Jesus, eu não vi isso. Não é errado, ainda bem que tem aqui. Aqui tem pessoas idôneas que nos ajudam com os nossos filhos. Mas tem coisa que sou eu que tenho que ver. E a quinta característica é a sabedoria, o discernimento e a agilidade. Notem que esse sentinela de 2 Samuel 18, ele dizia rápido a Davi o que estava acontecendo. Vem um e vem só. Vem um só e vem andando. O outro vem e vem correndo. Ele era rápido. Jesus, quando viu Zaqueu, disse assim: desce depressa, que me convém para a tua casa. O Senhor, ele tem pressa em me ajudar, em te ajudar com os nossos filhos. O que falta muitas vezes é a disposição do sentinela para ouvir. O que foi que Deus disse a Ezequiel? Você ouvirá de mim e anunciará da minha parte. Cuidado para não ouvir de mim, Yara, e falar de você. É ouvir de mim e falar da minha parte. A mãe, ela escuta de Deus e fala aos filhos de Deus. E o Senhor dá estratégias. E o Senhor dá, o nosso Deus é estrategista para nos ver vivendo em vida e vida com abundância. Hoje, eu fiz um curso essa semana. Na verdade, foi umas aulas que eu estava assistindo. Porque eu voltei a estudar. Eu estudo, não muito, eu tenho que estudar mais, mas eu voltei a estudar para ser mãe. Porque maternar não é por instinto. Eu sou mãe, vou desenrolando. A gente estuda para qualquer coisa. A gente se capacita para qualquer coisa. A gente lê livro, Claro que eu tenho a plena consciência que a direção é do Espírito Santo. Mas não impede de eu fazer a minha parte. E ela dizia da importância de uma mãe
buscar ler bons livros, de preferência cristãos. E principalmente mergulhar na palavra. Porque aqui o Espírito Santo vai me ensinar e te ensinar como orientar e conduzir os nossos filhos à vida. Eu quero falar um pouquinho da maternidade na minha vida. A minha história como mãe ela é bem interessante, porque em 2003 eu estava terminando a graduação, engravidei de Gabriel. E eu era daquelas da igreja de Roma, né? Chata não, a não ser que diga. E ninguém me evangelizou muito, eu fui fruto de oração. A pessoa que me ganhou para Jesus, ela e a mãe dela. Elas passaram em média de 1 a 5 anos orando por mim. E quando eu engravidei de Gabriel, sabe aquela corda que o Senhor Jesus disse? Foi até aqui. Em 2004, antes de Gabriel nascer em abril, eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus e fui discipulado. Só que eu não me firmei. Fiquei pulando de igreja em igreja. Aí, em 2006, eu dou a luz a Esther. E alguém passou por aqui, minha mãe passou e falou com alguém daqui. Quando é que tem culto aqui? E em 2006, o Senhor me trouxe para Betesda. E graças a Deus, eu não sou a mesma Yara. E em Gabriel, o Senhor me amarrou. E com Esther, o Senhor me puxou. E até hoje vem me lapidando, ensinando. Eu não sou os melhores exemplos de mãe. Não sou. Mas eu tenho buscado. Porque eu entendi que a minha história não acaba em mim. No dia que eu não estiver aqui, eu preciso deixar um legado que Gabriel e Esther vão continuar no Senhor. No dia que eu vi Esther cantando aqui, eu disse, Jesus, a tua história com a minha família não acaba em mim. No dia que eu morrer, eu creio que a minha história vai continuar. Isaías 44. Por favor, Isaac, coloque Isaías 44. Eu amo essa palavra. O versículo 1 e 2. Isso é para mim, para os meus filhos e para os teus filhos. Diz assim, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou. Desde o ventre que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. E tu, Jesurum, a quem escolhi. Pode passar. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso é a promessa de Deus para os meus filhos e para os teus filhos. Uma geração cheia do Espírito Santo. Uma geração abençoada. O projeto é esse, não tem acordo com o outro. Não tem acordo com o projeto de Satanás, com o projeto meu, não. Qual é a mãe que às vezes não quer segurar o filho perto assim, né? Esse projeto da gente. Aí Jesus disse, é meu, é herança minha, e na vida dele vai se cumprir a minha vontade. Não é a sua, mãe. E se segurar é pior. Eu amo essa palavra. E nessa noite eu quero falar com as mães que desistiram. Você que está aqui. Você que olha para o seu filho e diz assim, eu nem acredito mais na mudança desse menino. Eu nem vejo mais chance dessa menina mudar. Você que está cansada e diz, Jesus, olhe por mim. Para você, o Senhor tem renovo nessa noite. Para você, o Senhor tem esperança. E eu quero fazer algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Jéssica, por favor, os 2 lenços que estão aqui atrás. Eu esqueci de trazer, foi obrigada. Lá no livro de Samuel tem a história de Rispa. Rispa, ela é a mãe de 2 filhos. Ela era uma concubina de Saul. Obrigada, minha flor. Ela era uma concubina de Saul.
E os filhos de Rispa foram mortos por uma situação que tinha entre Davi e os gibeonitas. Então, Davi foi conversar com os gibeonitas, tem uma situação lá, você pode depois olhar, está no 2 Samuel 18. E os filhos de Rispa são mortos, eles são enforcados. Os 2 filhos dela, eles ficam expostos, eles não foram enterrados. E naquela época, se tivesse filhos, ou qualquer pessoa que nem fosse enterrada, era uma desgraça para a família. E Rispa, ela decide, meus filhos estão mortos, mas ainda tem uma mãe aqui que vai guardar a honra desses meninos. E a palavra diz que Rispa, ela se veste de pano de saco, que é humilhação e quebrantamento, e vai para a penha, ou outras versões, a rocha. Eu achei interessante, porque penha e rocha, a palavra faz algumas alusões que rocha é Jesus. E Rispa consegue, se humilhando diante do Senhor, e sobre a rocha, defender os filhos dela. Agora faço como o pastor Júnior, né? A maionese é minha, tá certo? Eu acredito que a Bíblia diz que ela protegia os filhos dela das aves, os meninos dos cadáveres e das bestas feras. Eu acredito que ela fazia mais ou menos assim. Não tem como fazer pela dor daquela mulher, né? Eu acredito que ela fazia assim, os corpos dos filhos aqui e ela assim, ó. Os filhos aqui. E quando chegava uma ave para comer os filhos dela, eita. E ela ali ligada. Ela aguentou isso muito tempo. Mas ela ficou ali, ó, afugentando. Os meus filhos eu defendo. Os meus filhos eu protejo. Os meus filhos eu exorto. Pode estar até morto, como de Rispa estava. E a palavra do Senhor diz que Davi soube do sufoco dessa mulher. Você vai lá, enterra os filhos de Rispa. Pela situação dessa mãe, tem dignidade para essa casa. Morreu! Mas a postura dessa mãe, eu vou enterrar os filhos dela. Eram inimigos de Davi, mas pela postura da mãe eu enterro. Tem honra! Tem honra para filho de mãe que se coloca como atalaia. Tu sabe a senha do celular do teu filho, terra? Os meus é um pouco luta às vezes. Com Jesus, meu filho, bota a minha digital aí, porque você sabe que eu vou olhar. Dá um trabalhinho, mas me dão. Teve um dia desses que eles tem um videozinho aí do Instagram, né? Que tem uma mãe. Que mãe você é quando seus filhos saem de casa? Aí aquela que fica na porta esperando. Aquela que pergunta. Vai com quem? Fulano dirige. Cadê a habilitação? Vem que horas? Fulano... E tu vai com quem mais, menino? Aquela que fica em casa. Eu só durmo quando ele chegar. Aí eu mostrei a eles. Aí Gabriel falou, mãe, a senhora é os 5 juntos. Eu aprendi com a missionária. Eu não tinha essa estrutura, não. Mas eu sou assim, gente. Às vezes... Hoje não, né, galego? Hoje não. Mas quando ele estava com o pai, eu ligava. Rogério, cadê o menino? Tá aqui, cara. Tá tudo bem, assim, sabe? Tentando... Mas já estava com o pai. Ainda ficava. Ele sai com os meninos, né? Na segunda. Aí toda segunda. Tu vai com quem? Mãe, a senhora pergunta isso toda segunda. A senhora sabe com quem eu vou. Mas vai que tem uma pessoa nova, né? Me diga aí com quem você vai. Às vezes eu ligo para ele e falo, mãe, tem uma menina aqui. Eu digo, meu filho, faça isso não. Você sabe que não tem menina aí. E para encerrar, Deus me mostrava também outra situação, que é o vale de ossos secos. O atalaia, ele pode até estar no meio de ossos. A palavra do Senhor diz que Ezequiel foi levado para esse vale. E a palavra diz que Deus fez ele andar no vale. Então ele viu osso em todo lugar. Ele foi andando e onde ele ia andando tinha osso. E se a gente pensar bem, ver ossada humana é muito pesado, né? Ver crânio, ver fêmur, não é um negócio legal. E Ezequiel ia andando e cercado pela morte.
Onde olhava tinha osso. E não tinha outro profeta com ele, só tinha ele ali. Nem outro profeta para combinar, vamos ficar junto aqui. Só tinha ele ali. Só tinha ele ali de profeta. Aí Deus diz assim, filho do homem, pode ter vida nisso aqui? E a palavra diz que os ossos eram sequíssimos. Impossível, não tinha possibilidade nenhuma de vida. Pode ter vida aqui, filho do homem? Ezequiel olha e diz, Senhor, o Senhor sabe. Faz assim, profetiza. Você vai dizer assim, a palavra diz. E o Senhor me dizia, ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Eu porei espírito em vocês. Vai crescer tendões, vai crescer músculo, vai crescer pele. E Ezequiel começou. E eu profetizei como me foi ordenado, porque o Atalaia fala do que ele escuta. E eu profetizei como foi ordenado. Ossos secos, ouçam a voz do Senhor. E enquanto eu falava, foi osso batendo em osso, era um barulho. Ezequiel nem terminou de profetizar, sabe por quê? Se eu e você temos pressa de ver a nossa casa de pé, o Senhor tem muito mais pressa ainda. Ó. Ezequiel nem terminou de profetizar, já tem osso batendo no osso, e foi crescendo tendão, dando estrutura, foi botando pele, dando cobertura, revestimento, mas o Espírito não estava ainda, porque tem coisa que é processo, não é assim de vez. Aí Ezequiel olha, tá ali, né? A galera tá lá, não tem espírito ainda, mas pelo menos não tá osso mais. Aí, filho do homem, profetiza agora o Espírito, para que os 4 ventos venham, sopre sobre esses mortos e eles tornem a viver. E eu profetizei como foi ordenado. E os 4 ventos vinham, e cada corpo ia se colocando de pé. E o exército era tão grande que não dava para contar. Está tudo dentro de casa. Olha para um lado, olha para o outro. Tu está aqui, talvez o teu filho está lá fora, ou cheirando, ou fumando, ou usando. Tu pode estar aqui, tua filha, fazendo também coisas terríveis, e você olha para um lado, e só está tu. E você pode dizer, Jesus, eu nem me vejo profeta, eu me vejo osso também. Nesse vale eu me vejo como osso. Sou profeta não. Não era. O Senhor está te levantando hoje como profeta nesse vale. Como Atalaia. Profetiza. Está o desmantelo dentro de casa. Estou dizendo, Senhor, eu creio. O Senhor vai se levantar. Vai deixar de usar. Senhor, e o Senhor vai te dar a direção para profetizar. Senhor, vai acontecer. Eu creio assim, Jesus. Vai meditar na tua palavra. Vai te amar. Meu Deus, eu creio. Você ouvirá barulho de osso batendo em osso. E você ouvirá o Espírito Santo, os 4 ventos, chegando na minha casa e na tua. Não sei como é que os teus filhos, se estão na presença, glória a Jesus, permanece na torre. Não é porque estão bem, porque talvez nem use nada, mas é um filho religioso. Às vezes toca, canta, dança, faz. Mas nem Jesus conhece ele, nem ele conhece Jesus. Adianta? Profetiza também nele. Quantas vezes eu já orei? Na cama dos meus filhos, Thalita come e levanta. Menina, levanta. Já orei assim. Já orei, Senhor, toca no esquife. Faz esse rapaz levantar. Já orei assim. Já orei. Já cheguei no cama e botei a mão na cabeça, Jesus, olha. Já fiz orações, orando. Dizendo, Jesus, eu tenho que orar por isso. O Senhor vai. Jesus. E um medo, meu Deus, o que é isso? Ora! E eu começava, Senhor, em nome de Jesus, vem aqui, repreende isso, quebra isso, arranca isso, vem. Tu não sabe onde teu filho anda às vezes, mas o Senhor sabe. Fique de pé em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo. Eu creio que o Senhor vai completar a boa obra que Ele começou. E eu quero lhe convidar nessa noite. Nós vamos colocar uma canção. E o que o Senhor me mostrava era mães com os braços estendidos. As intercessoras estão livres, viu? Se assim o Senhor direcionar, imponham as mãos. E você que é pai e mãe, levante a mão nessa hora em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite, amém? Que a minha descendência e a tua vai ser poderosa na terra em Deus. O Espírito de Deus estará sobre a nossa posteridade.
Ei, Satanás, com os meus, com os daqui, não. Tem atalaia na torre. Tem vigia de guarda. Tem profeta que ouve a voz do Senhor e fala. Morrendo de medo. Tremendo na base. Mas vai. Eu quero pedir que Isaac solte uma canção. Eu gosto muito dessa canção. E nessa hora nós vamos estar orando. Abre a sua boca. Chama aí baixinho o nome dos teus filhos. Aí vai orando por ele. Pai, em nome de Jesus. Eu te apresento, Deus amado, cada mãe e pai que está aqui. Deus, em nome de Jesus, sopra agora, Senhor, os ventos nesse lugar. Meu Deus, levanta a mãe e pai como atalaia nesse lugar, Senhor. Tira a apatia, tira o desespero, Deus amado, tira a indiferença. Aleluia, ore, ore. Deus, Ele vai te abençoar e te ajudar. Pode aumentar, Isaac, um pouquinho. Receba isso hoje aí. Vai, em nome de Jesus. Vem aqui, Senhor. Vem, Deus amado. Para Nashi e em cada mãe. E nesse momento você vai ungir o seu filho como ato profético. Ela vai colocar o óleo ungido nas suas mãos e você vai ungir o seu filho nesse momento. Você vai cobrir ele em todas as áreas. Amém? Independente de você ser crente ou não, nesse momento você tem autoridade, porque você é mãe, para ungir o seu filho e para abençoar o seu filho. Então nessa noite que você possa orar pelo seu filho. Eu queria pedir que os filhos ficassem junto das mães nesse momento para essa oração. Amém? Que a bênção se derrama.